Olá, pessoal! Nós vamos continuar com as ferramentas de edição do AutoCAD com alguns comandos que a gente ainda não utilizou, ok? Nós vamos começar agora com o comando trim. Nós vamos cortar determinada linha, determinado objeto, a partir de outro objeto que vai estar interceptando, ok? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mover esse arco aqui para próximo do polígono, certo? Então, olha só, nesse ponto aqui, os dois objetos estão interceptando. Eu tenho a opção de cortar qualquer um deles com o comando trim. Como que a gente faz? Digita TR, que é o comando trim, ou vem aqui em cima e clica no objeto que eu quero cortar. Certo, selecionei os dois que estão interceptando. Agora eu aperto o Enter e vou selecionar só a parte que eu quero cortar. Viram? Se eu clicar aqui, é esse pedaço que vai desaparecer. Se eu clicar aqui, é esse pedaço que desaparece. E se eu clicar aqui, vai ser esse pedaço que vai desaparecer. Certo? Então, aqui eu cortei um pedaço do objeto que estava interceptando outro. É isso que o comando trim faz. Eu tenho outro comando também, que é o comando scale, onde eu aplico escala nos meus objetos, nos meus desenhos. Então, eu vou digitar aqui escala, SC, Enter. Vou selecionar o objeto que eu quero aplicar a escala dele. Então, vamos selecionar esse retângulo. Enter. Aí vai perguntar a base. Eu vou clicar nesse ponto aqui. Assim que eu clicar, ele já vai aumentar ou vai reduzir, certo? Eu posso aqui aumentar ele ou reduzir. Então, eu vou reduzir ele à metade. Então, eu vou partir ao meio. Como que eu represento o meio? 0,5. Lembrando que eu utilizo o ponto no AutoCAD para separar a casa decimal. Eu digito 0,5 e aperto o Enter. Eu reduzi aquele retângulo à metade. Ok? Se eu quiser ampliar, então eu posso dar o comando de escala novamente, Enter. Vou selecionar esse retângulo novamente, vou apertar o Enter. Clico numa base, um ponto base, e eu quero triplicar, então eu vou multiplicar por 3. Aumentei esse retângulo 3 vezes, ok? Então, esse é o comando de escala. Nós temos outro comando também, que é o espelhar. Eu quero espelhar esse polígono aqui. Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz muito rápido. Vou apertar o undo para voltar. Eu cliquei nesse objeto, dei o comando E de erase e apaguei ele, ok? Agora, eu vou espelhar esse desenho que eu fiz. Como que eu faço isso? Dou o comando Mirror de espelho, aperto Enter, seleciono o objeto, aperto Enter novamente. Aqui vai perguntar o primeiro ponto que eu gostaria de espelhar, certo? E aqui eu posso colocar para que lado que eu vou espelhar. Então, olha só, eu quero que ele fique assim. Vejam que o No está ativo. Quando eu aperto o Enter, ele não apaga o objeto anterior. Se eu deixasse o Sim selecionado, eu iria apagar o objeto de origem. Vamos fazer novamente apertando Sim? Vou voltar aqui, vou digitar a tecla U e vou inserir o comando novamente. Então, vamos lá. MI, Enter, vou selecionar o objeto, Enter, vou clicar no meu ponto base, pronto. Aí aqui, eu cliquei novamente, ok? E aqui, ao invés de pôr No, eu vou pôr o Y do Yes. Vejam aqui embaixo, eu tenho Y ou N, eu vou digitar o Y do Yes. Aí eu copio, eu espelho o objeto, mas eu apago o meu objeto de origem, ok? Agora, eu vou inserir o comando Fillet. Para que serve o Fillet? Eu consigo trabalhar com arestas aqui nesse caso, tá? Então, vamos trabalhar aqui com o comando Fillet. Eu tenho esse retângulo aqui.
com essas duas arestas que se encontram. Se eu digitar F e L, eu já abro o fillet. Eu aperto o Enter aqui, pede para eu selecionar o primeiro objeto. Selecionei a primeira aresta e o segundo objeto. E eu posso definir o raio que eu quero chanfrar ou que eu quero filetar esse objeto. Vou precisar fazer algo aqui que a gente chama de explodir, para a gente conseguir dar esse comando. Eu seleciono o objeto e todas as suas arestas estão unidas. O que eu vou fazer? Vou dar um comando que se chama explode. Eu digito X, aí agora eu consigo trabalhar uma a uma, ok? Então, olha só. Vou dar o comando fillet. E aqui, eu tenho algumas opções que eu posso inserir antes de selecionar o objeto, ok? Vamos ver o tamanho dessas arestas. Aqui eu tenho 61. Como que eu olho? Eu clico em cima e eu vejo aqui, ó, 61. Essa segunda aresta tem 99, ok? Então, eu vou dar o comando fillet, F e L, Enter. E eu vou selecionar essas opções aqui embaixo. Eu vou selecionar o raio, por exemplo. Tá? Então, eu já sei que aqui tem 60 e poucos e aqui 90 e poucos. Então, eu vou inserir um raio de 20. Eu coloco o valor do raio. Clico nas duas arestas e vai me dar o raio de 20 aqui. Vamos voltar porque eu pulei uma etapa. Dei o comando fillet, apertei a letra R para inserir o raio. Antes eu tinha inserido o valor do raio sem selecionar R. Aí o programa não vai entender o que eu quis dizer, tá? Por quê? Eu só tinha essas opções aqui embaixo, ó. Fundo, polyline, raio, trim e múltiplo. Então, eu digitei 20, eu digitei o valor, então o programa não entendeu. Por isso que eu voltei. E agora, primeiro eu vou digitar a letra R. Agora, o programa, sim, entende que eu vou inserir um raio de 20. E eu vou digitar agora o valor. Vocês lembram que eu falei que o AutoCAD sempre conversa com a gente? Agora, ele está pedindo para eu especificar o raio desse corte. Então, eu aperto Enter. Agora, sim, eu seleciono as duas arestas e eu vou ter um raio aí de 20. Ok? Bem, agora nós vamos ver o nosso último comando, que é o comando que nos permite fazer várias cópias sucessivas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse círculo e eu quero fazer várias cópias dele para o lado direito e para baixo. Então, eu utilizo o comando array. Clico no Enter, aí ele vai me perguntar, olha, qual é o objeto? Seleciona o objeto que você quer copiar. Copiei, quero selecionar apenas um. Eu aperto o Enter. Então, vai perguntar que tipo de coordenada eu quero. Eu vou utilizar a coordenada retangular, tá? Então, vai ser R de retangular. Olha só, eu já tenho várias cópias desse desenho. Eu posso inserir valores ou eu simplesmente posso fazer isso aqui, ó. Apertar o Enter, depois clicar em cima e aumentar para um lado, para o outro. Posso ir para qualquer lado que eu quiser, ok? Então, dessa forma, imaginem que eu tenho várias cópias a fazer. Eu não preciso colocar um por um. Eu posso copiar tudo de uma vez só. E aqui eu posso configurar a distância que eu tenho de uma a outra. Vamos ver aqui, ó. Estou usando o comando dist, que eu consigo ver a distância de uma a outra. Então, de um centro ao outro, eu tenho aqui 60, certo? Então, eu poderia copiar esse círculo com 60 metros de distância e ter que clicar várias e várias vezes. Mas como eu dei esse comando, eu não preciso. Eu posso clicar aqui 2 vezes e olha só. Aqui eu tenho o número de colunas e o número de linhas. Vamos aumentar aqui o número de colunas. Eu quero aqui 15 colunas, então eu aumentei mais. Aqui eu quero 15 linhas. Olha a quantidade que vai aparecer para mim. Vou até apagar esse polígono aqui no fundo. Seleciono, aperto E, Enter, apaguei.
tá? Vou apagar o restante também. Olha aqui que bacana. Então, eu fiz essa cópia rápida, certo? E aqui eu coloquei a distância entre eles. Olha só, a distância entre colunas está 60. Eu vou aumentar aqui para 80. Olha como vai aumentar. E nesse caso aqui, a distância entre linhas, certo? Está menos 60. Por quê? Eu estou considerando que aqui para baixo, vamos imaginar o plano cartesiano. Aqui para baixo, o y está negativo. Então, ao invés de menos 60, eu vou colocar menos 80 também. E vai aumentar para baixo. Certo? Se eu colocasse aqui 80, olha o que aconteceria. Iria tudo para cima, porque o eixo y cresce para cima. Ok? Eu mostrei aqui para vocês algumas ferramentas de modificação que o AutoCAD permite. Espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos um pouco desse grande universo que é o AutoCAD. E a dica que eu deixo para vocês é o seguinte: AutoCAD é treino. Então, você sempre tem que estar treinando para poder ter a habilidade necessária para desenhar no AutoCAD. Tá joia? Muito obrigada, um grande abraço.